Tá vendo minha tela, professor? Oi? Tá vendo minha tela? Tá perfeito, pode começar. Perfeito. Beleza. Bom, preparei uma discussão em uma aula de Ela só DMR seca. não tá total, hein? Agora sim, ela tá total. Tá total? Eu sou o João Pedro, eu sou fellow de retina aqui da USP de Ribeirão e preparei uma aula de DMR seca e discutir um pouco sobre o assunto. Então vamos lá. Começando, né, apenas a introdução para a gente entender. A DMRI é uma degeneração que afeta principalmente a região macular, ou seja, a região central da visão. Ela tem achados clínicos bem característicos e específicos, e esses achados eles vão incluir na DMR seca, desde drusas até hipopigmentação, alteração de pigmentação, e áreas de atrofia também. Estima-se que a principal causa de cegueira no mundo desenvolvido, em pessoas com mais de 50 anos, e nos norte-americanos, estima-se que cerca de 11 milhões de norte-americanos tenham a DMRI, e uma média de 10 a 15% possuem a forma de DMRI seca, desculpa, 85% a 90% possuem a forma de DMRI seca, que é a forma mais leve, e 10 a 15% desenvolvem a forma mais grave, que seria a DMRI exudativa. Então, conforme eu falei, a DMRI seca, que é o tema da aula de hoje, ela pode se apresentar principalmente na forma de drusas, alterações pigmentares e atrofia. Então, nós vamos discutir nos próximos slides todas essas três formas clínicas e, por fim, o que a gente pode fazer para acompanhar esses pacientes. Fisiologicamente, o envelhecimento ele causa alterações fisiológicas na retina que podem ou não estar associadas à degeneração macular relacionada à idade. Muitas vezes essas alterações fisiológicas não são clinicamente detectáveis e elas acontecem principalmente na retina externa e no complexo epitélio pigmentar membrana de Bruch. E por acontecer nesse local, muitas vezes está associado ao desenvolvimento de DMRI. Então, esses processos fisiológicos que acontecem com a idade, eles se caracterizam principalmente por diminuição da densidade de fotorreceptores, eles se tornam menos densos e menos distribuídos. A gente tem alterações ultraestruturais no epitélio pigmentado da retina. Principalmente, a gente tem substituição dos grânulos de melanina, que são grânulos saudáveis, por grânulos de lipofucsina, que são tóxicos aos segmentos externos dos fotorreceptores. Depósitos laminares e lineares basais também acontece, que a gente vai explicar nos próximos slides, e estão relacionados à fisiopatologia do desenvolvimento das drusas e alterações involucionais na coro capilar. Esse paper aqui é um paper que fala bastante da histopatologia e fisiopatologia da formação das drusas. Então, eu peguei algumas informações dele para a gente entender melhor a formação das drusas, que é essencial aí para o entendimento da DMR seca. Então, conforme eu falei, existem os depósitos laminares basais e lineares basais. Os depósitos lineares basais, eles acontecem principalmente na camada colágena interna da membrana de Bruch. A gente sabe que a membrana de Bruch tem 5 camadas. E os depósitos lineares basais, eles acontecem principalmente nessa camada da membrana de Bruch. Já os depósitos laminares basais, eles acontecem entre o EPR e a membrana de Bruch. Então, aqui a gente tem na imagem A um EPR e uma membrana de Bruch sem alterações. Em B, a gente tem depósitos entre o EPR e a membrana de Bruch, caracterizando depósitos laminares basais. Em C, é difícil diferenciar do B, mas seriam depósitos lineares basais na colágena interna da membrana de Bruch. Isso causaria uma alteração fisiológica no complexo EPR-membrana de Bruch, alterando todas as funções do EPR. Entre uma das funções do EPR seria a fagocitose dos segmentos externos dos fotorreceptores. Então, todo esse complexo é alterado e acaba formando as drusas, que é mostrado no item D, em amarelo. E depois, em estágios mais avançados, por vários fatores e muitos fatores de risco, podem vir a desenvolver neovascularização de coroide, que é mostrado aqui nessa imagem E, caracterizando aí a DMRI na forma exudativa.
Então, aqui, exemplificando também uma imagem da Academia Americana, a gente tem os segmentos externos dos fotorreceptores, os grânulos pigmentares, ou seja, os grânulos de melanina. Esses grânulos pigmentares, eles são substituídos por grânulos de lipofucsina, conforme a idade, e acontecem também os depósitos laminares basais, ou seja, entre o EPR e a membrana de Bruch, e os depósitos lineares basais, na camada colágena interna da membrana de Bruch. Todos esses fatores, associados a outros fatores de risco, associados a componentes genéticos, eles podem vir a desenvolver a degeneração macular. Então, conforme eu disse, todas essas mudanças, elas representam envelhecimento e podem não fazer parte da DMRI. Porém, em pacientes que apresentam os fatores de risco, os principais, eles acabam desenvolvendo drusas e determinado tipo de drusa, ela contribui mais ou menos para a doença. Então, esse paper que eu trouxe, que eu mostrei a imagem alguns slides atrás, ele mostra que, com a idade, com estresse oxidativo, resposta imune, inflamação e metabolismo normal de lipídios, a gente tem um espessamento da coroide, da membrana de Bruch, uma aterosclerose dos capilares da coroide e uma disfunção do epitélio pigmentado da retina. Tudo isso vai levar à disfunção do complexo EPR membrana de Bruch, causando depósitos subretinianos, depósitos laminares basais e lineares basais. E, por fim, o fim disso seria a formação de drusas reticulares, drusas moles, drusas duras e paquidrusas. Então, conforme eu falei, todo esse processo fisiológico associado aos fatores de risco que culminam com a formação das drusas. Então, quais são esses fatores de risco? Os principais seriam idade, acima de 65 anos, principalmente, raça, caucasianos, hereditariedade, tabagismo excessivo, hipertensão arterial e dieta pobre em vegetais. A predisposição genética, existem 2 genes que são comprovadamente associados à degeneração macular relacionada à idade, sendo eles o gene CFH e o gene ARMS2. Então, agora que a gente já entendeu melhor um pouco o processo de formação das drusas, a gente pode defini-las. As drusas são depósitos extracelulares que vão estar localizados entre a membrana de Bruch e o epitélio pigmentado da retina. Existem vários componentes nas drusas, sendo os principais a polipoproteína, lipofucsina e componentes amiloides, citoquinas inflamatórias, diversos componentes. Agora a gente pode classificar, né? O Kansky classifica dessa forma, baseado no tamanho, em pequena, menor que 63 micras, média entre 63 micras e 125 micras, e grande, que seria maior que 125 micras. Agora, elas podem ser classificadas também em drusas duras, drusas moles, pseudodrusas e drusas cuticulares. As drusas duras, elas são menores, normalmente menores, e bem delimitadas. Elas representam, histologicamente, áreas focais de hialinização do complexo da membrana de Bruch EPR. Aqui, para a gente avaliar melhor as drusas duras, a gente percebe nas retinografias coloridas que elas são drusas menores, bem delimitadas. E na angiofluorescenografia, elas fazem um defeito em janela, com essas áreas de hiperfluorescência, mostrando áreas bem delimitadas de hiperfluorescência em defeito em janela. Agora, as drusas moles, elas são normalmente maiores, mal delimitadas, e elas estão associadas, histologicamente falando, elas estão associadas a espessamento dos aspectos internos da membrana de Bruch, ou seja, mais associadas a depósitos lineares basais. E as drusas moles, comparadas às drusas duras, elas têm mais chances de desenvolvimento das formas mais graves da DMRI, ou seja, elas têm mais chances de desenvolvimento de neovascularização de coroide ou de atrofia geográfica. Aqui a gente pode ver que elas são, comparando com as drusas duras, elas são drusas maiores, elas formam um aspecto mais confluente na região macular, possivelmente vista no ACT com débitos drusenoide muitas vezes, onde essas áreas confluem e causam débitos drusenoides. Aqui mais uma imagem de drusas moles, ou seja, drusas bem maiores, com os limites imprecisos, que confluem e se juntam muitas vezes. Agora, as pseudodrusas, a principal diferença da pseudodrusa para a drusa é que a localização.
A pseudodrusa, ela é chamada dessa forma, ou também de depósito do drusenoide subretiniano, porque ela não está localizada entre o EPR e a membrana de Bruch. Ela está localizada na parte apical do EPR. Os componentes dela, alguns são semelhantes ao das drusas, mas as pseudodrusas normalmente não têm segmentos externos dos fotoreceptores. Ela também tem forte associação com atrofia geográfica e desenvolvimento de neovascularização de coroide. E as pseudodrusas, elas são melhores visualizadas no exame de autofluorescência, porque como ela está localizada acima do EPR, através da luz azul no exame de autofluorescência, utilizando um comprimento de onda menor, é possível visualizar melhor ela pela sua localização acima do EPR. Então aqui, o exame de autofluorescência, que é muito bom para pseudodrusas, a gente tem em cima uma retinografia mostrando as pseudodrusas, embaixo aqui o exame de autofluorescência. Então, a gente vê que elas são facilmente detectáveis nesse exame pelo estímulo da luz azul, que por ter um comprimento de onda menor, vai detectá-las mais facilmente. E elas normalmente têm essas áreas de hipoautofluorescência entremeadas com áreas de hiperautofluorescência, mostradas nos triângulos aqui. Aqui, outra imagem. Então, aqui, nesse OCT, mostra melhor a localização de um depósito do drusenoide subretiniano. Ou seja, a gente tem o EPR e ela está acima do EPR, não está abaixo do EPR, não é subretiniano, não é sub-EPR, desculpa. Agora, as drusas cuticulares, né? Esse foi um paper que estudou a associação de drusas cuticulares com o desenvolvimento de atrofia e neovascularização macular. E esse estudo definiu que elas são pequenas lesões uniformes, normalmente não são grandes, e elas são agrupadas mais no polo posterior e algumas vezes na periferia. E elas têm um aspecto bem característico na angiofluorescenografia, que é o aspecto de céu estrelado. E histologicamente, as drusas cuticulares, elas representam o espessamento da membrana basal, do EPR. Então, na autofluorescência, elas apresentam um aspecto característico também, que seria um ponto hipoautofluorescente circundado por um halo hiperautofluorescente, e a localização delas é entre o EPR e a membrana de Bruch, não é acima do EPR como as pseudodrusas. Então, aqui, uma multimodalidade das drusas cuticulares, a gente vê elas todas espalhadas aqui na mácula e um pouco indo para a periferia. E na angiofluorescenografia, principalmente nas fases tardias, o aspecto de céu estrelado, com todos esses pontos de hiperautofluorescência mostrando esse aspecto característico. Aqui na autofluorescência, a gente vê essas drusas com hipoautofluorescência, circundadas por um halo hiperalto. Nesse caso aqui, coincidentemente, o paciente tinha drusas de nervo óptico também, onde elas estão hiperautofluorescentes, delas aqui embaixo no OCT. Ou seja, elas estão entre o EPR e a membrana de Bruch, nesse caso, diferenciando das pseudodrusas. Aqui, uma tabela que mostra as diferenças entre uma soft drusa, uma pseudodrusa e uma plaque drusa. Então, as drusas largas, elas têm os limites bem precisos. Elas estão localizadas entre o EPR e a membrana de Bruch. Seu diâmetro varia desde 63 até 1000 micras. E a coroide, nesses casos, ela é normal ou mais fina. Está relacionada a formas não exudativas da DMRI. A pseudodrusa, ela normalmente é menor, com um limite mais preciso, só que ela está localizada, então, acima do EPR. A espessura varia de 125 a 250 micras, e a espessura da coroide normalmente é normal. Agora, já as plaquidrusas, elas podem ser isoladas ou associadas a vários agrupamentos, normalmente tem um contorno irregular, e elas são sub-EPR. E a diferença das plaquidrusas para essas é que a plaquidrusa normalmente é uma drusa maior associada a um plaquivaso de coroide. E ela tem a coroide mais espessa e está associado às doenças do espectro plaquicoroide. Então, retinopatía serosa central, polipoidal, epiteliopatia pigmentar plaquicoroide. E todas elas, na angiofluorescenografia, apresentam uma hiperfluorescência nos estágios finais. Agora, partindo, a gente já falou das drusas, né, que são uma das formas de apresentação da DMRI seca. Agora a gente vai falar das alterações pigmentares que acontecem na DMRI. Pode acontecer hiperpigmentação ou hipopigmentação focal
do EPR, que acontece normalmente na retina externa. Na angiofluorescenografia, essas alterações pigmentares produzem uma área de bloqueio de fluorescência, e no OCT elas vão aparecer como áreas hiperrefletivas, essas alterações pigmentares. Quando já tem associação de drusos com alterações pigmentares ou outras alterações, normalmente já está associado a estágios mais avançados, que podem ter mais chance de evoluir para regiões de atrofia. Então aqui a gente tem uma imagem, que a gente tem várias drusas, né? Drusas softs, e essas áreas mais hiperpigmentadas representam essas alterações pigmentares, que no exame de angiofluorescenografia mostrariam áreas de bloqueio, né, pela fluorescência, e no OCT áreas hiperrefletivas no local dessa pigmentação. Bom, agora falando de atrofia, as áreas de atrofia são áreas caracterizadas por despigmentação total e perda de tecido retiniano, e dependendo do tamanho, ela pode ser chamada de atrofia geográfica. Se for normalmente maior que 175 micras, são chamadas de áreas de atrofia geográfica. Nessas áreas, devido à atrofia e despigmentação, os vasos da coroide todos se tornam visíveis. E de forma que, no exame de angiofluorescenografia, forma uma área de hiperfluorescência por defeito em janela, e na autofluorescência, pela ausência do epitélio pigmentado da retina, ou seja, não tem mais epitélio, ele morreu, fica uma hipoautofluorescência importante, que é um dos principais exames para a gente ver a atrofia geográfica, seria a autofluorescência. Nos estágios iniciais da atrofia, ela costuma poupar a região foveal. Então, a gente vê aqui a evolução de um caso. Então, a gente vê aqui, ó, poupando a região foveal, em estágios finais, ele pega a região central. Então, conforme eu falei, a autofluorescência, em casos de atrofia, ela mostra uma hipoautofluorescência total. Então, mostrando várias áreas de hipoautofluorescência, mostrando que nesses casos aqui não tem mais epitélio pigmentado da retina. E aqui, mostrando a retinografia anjo e o OCT de uma área de atrofia geográfica. Então, a gente tem aqui um estágio inicial, uma foto inicial da retinografia, e mostrando uma anjo hiperfluorescente por defeito em janela, ou seja, esse defeito em janela são os vasos da coroide, que a gente vê essa hiperfluorescência, porque a gente consegue visualizar eles devido à atrofia, e o OCT, mostrando a atrofia de toda a retina externa aqui, e essa hipertransmissão em toda a coroide. Agora, falando de atrofia, existe esse consenso que foi publicado. Ele estudou várias formas de atrofia geográfica e de classificação de atrofia geográfica. Então, para a gente entender o que foi discutido nesse estudo, ele dividiu em 4 grupos as formas de atrofia. Então, Complete RPE and Outer Retinal Atrophy seria o CERORA, Incomplete RPE and Outer Retinal Atrophy seria o IRORA, Complete Outer Atrophy, o CEORA, e Incomplete Outer Retinal Atrophy, o IORA. Ou seja, a atrofia completa do EPR e da retina externa seria o CERORA. A atrofia incompleta do EPR e da retina externa seria o IRORA. Aí, completa atrofia da retina externa apenas seria o CEORA, e incompleta atrofia da retina externa seria o IORA. Para definir essa classificação, principalmente foi usado o OCT. Então, a gente vê aqui nessa imagem, na imagem A1 e A2, nós vamos ver a ausência completa do EPR e a ausência completa da retina externa. E essa hipertransmissão homogênea, né, que ela é bem delimitada, não é interrompida. Então, nesses casos, a gente chama de CERORA. Em B1 e em B2, a gente vê a hipertransmissão, mas a gente vê ela intercalada. A gente vê áreas de presença do EPR que não deixa essa hipertransmissão homogênea, bem delimitada. Nesses casos, a gente tem uma incompleta atrofia do EPR e da retina externa. Agora, aqui em C1 e em C2, a gente vê que o EPR está intacto, não tem atrofia do EPR, intacto RPE. Mas a retina externa, a gente vê áreas de atrofia de retina externa, onde a gente não visualiza corretamente a camada de elipsoide dos segmentos internos e externos dos fotorreceptores, elipsoide e mioide. Então, nesses casos, a gente tem completa atrofia da retina externa. Agora, aqui em D1 e D2, a gente vê o EPR intacto
Mas a gente vê áreas que a gente consegue visualizar a área de segmento interno e externo dos fotorreceptores, são camadas da retina externa. Então, aqui a gente tem uma incompleta atrofia de retina externa, que seria o IORA. E aqui, para caracterizar o CERORA, ou seja, a atrofia completa do EPR da retina externa, a gente tem que ter na tomografia de coerência óptica, então, zona de hipertransmissão homogênea maior que 250 micras e atenuação ou descontinuação do EPR maior que 250 micras. Na autofluorescência, a gente tem que ter uma hipoautofluorescência, ou seja, a área mais escura, maior que 250 micras. E no infrared também, a mesma coisa que da autofluor, uma área de atrofia maior que 250 micras. E na retinografia colorida, a gente tem que ter, principalmente, a visualização dos vasos da coroide, mostrando a despigmentação e a perda do tecido retiniano, o que torna visível os vasos da coroide. Agora, pensando em alguns diagnósticos diferenciais da DMRI, a gente tem a distrofia retiniana de Doyan, ou malatia levantinese, ou dos familiares, que tem um aspecto genético bastante definido e caracteriza-se pelo surgimento de drusas na segunda e terceira década de vida, em pacientes mais jovens e que têm normalmente uma história familiar associada. Essas drusas normalmente se localizam na região temporal da mácula e normalmente esses pacientes vão ter queixas de metamorfopsia, principalmente pela localização delas. Existe também a glomerulonefrite membrano-proliferativa do tipo 2, que está associados a depósitos basais no glomérulo e que muitas vezes esses pacientes podem ter depósitos na membrana basal do EPR, que formariam drusas também. Então, pacientes com glomerulonefrite podem ter drusas também associadas. Ainda, pensando em DMRI seca, as distrofias padrão podem também simular a DMRI. A distrofia padrão normalmente também tem um aspecto genético bem definido, normalmente o gene PRPH2, e pacientes jovens com alterações pigmentares a nível de IPR tem que também lembrar de distrofia padrão. Normalmente, por ser uma distrofia, vai ser um quadro mais simétrico e que mostra um sofrimento do IPR, essas distrofias padrões. Agora, o segmento e acompanhamento desses pacientes. Primeiro, a gente tem que orientar, né? Orientar muito bem sobre o quadro, orientar a dieta. E para esses pacientes com DMR seca, é importante a gente fornecer para eles uma tabela de Ambler, que se ele vai olhar o ponto preto, e se ele vê que esse ponto preto começa a ficar distorcido, ou ele começa a ter queixas, é importante a gente orientar, procurar atendimento, porque ele pode estar desenvolvendo formas mais graves da DMRI, como membrana neovascular. E, além disso, existe o estudo AREDS, que estudou o uso de complexos vitamínicos e antioxidantes para esses pacientes, mas para entender o estudo AREDS, eu trouxe só essa tabela do Atlas do Januzzi, que divide a DMRI em 4 estágios. Então, o estágio 1, que seriam apenas pequenas drusas, que seria normal aging changes. O estágio 2 seriam pequenas drusas associadas a poucas drusas intermediárias. Esse estágio 3 seriam várias drusas intermediárias ou drusa grande associada a alterações pigmentares. E o estágio 4, que seria um olho com atrofia geográfica ou já desenvolvimento de neovascularização e várias drusas grandes. Então, já entendido essa classificação, o AREDS, ele estudou o uso de, como eu falei, já de antioxidantes e complexos vitamínicos para esses pacientes. E ele mostrou benefício em usar em pacientes com drusas intermediárias extensas, ou pelo menos uma drusa grande, ou atrofia geográfica em um ou ambos os olhos, ou DMRI tardia em um olho, ou seja, com atrofia geográfica. Que, basicamente, se comparar com aquela tabela, seriam os estágios 3 e 4, dos pacientes que seriam beneficiados com o uso de antioxidantes e complexos vitamínicos. O AREDS-1, ele estudou o uso de vitamina C, vitamina E, vitamina A na forma de beta-caroteno e 80 mg de zinco diariamente. Porém, tiveram alguns problemas, principalmente com beta-caroteno e com zinco. Ou seja, o zinco ele foi associado em muitos pacientes a problemas do trato geniturinário e os beta-carotenos, principalmente em fumantes, foi associado ao aumento do índice de câncer de pulmão. Então, o estudo AREDS-2 ele substituiu o zinco e o beta-caroteno por zeaxantina e por zeaxantina.
Então, a suplementação com luteína e zeaxantina que foram adicionados ao estudo Aedes mostraram os benefícios até maiores, com redução de 26% do risco de DMRI mais tardia nesses pacientes. E também foi testada a adição de ácidos graxos, que não parece melhorar os resultados finais. Então, o estudo Aedes 2, que foi após o Aedes 1 e que é usado até hoje, que está cada vez mais desenvolvido, é o uso de vitamina E, vitamina C, luteína, zeaxantina, zinco e cobre. Então, esses pacientes mostraram cerca de 25%, mostram uma diminuição, que usam essas medicações, mostram uma diminuição para as formas mais avançadas da DMRI, tendo comprovadamente eficácia nesses pacientes. Então, o que a gente pode fazer para esses pacientes na forma seca, basicamente, é isso, e orientações gerais. Acho que o que eu tinha para falar era isso, de DMRI seca. Muito obrigado a todos. Muito bom, viu? Muito bem comentado. Parabéns. A Retina Today, até coloquei o link aí no chat, ela, através do Dr. Peter Kaiser, tem um trabalho muito bom interativo, mostrando, inclusive com desenhos aonde estão as alterações e as drogas, as medicações disponíveis, desde via oral até genética, até tratamento genético, passando por injeções supracoroidais, intraoculares, é muito interessante. Viu? Vale a pena acompanhar. Coloquei o link aí no chat. Ô, João, você vai mostrar algum dessas terapias novas, algum paper relacionado a isso ou não? Eu preparei a aula só, professor. Não, perfeito. Não, a aula foi muito boa, viu? Eu acho que você colocou numa sequência bem interessante, né? Eu acho que agora, você está de parabéns. Eu acho que agora a gente vai começar a ter no mercado aí os inibidores do complemento, né? E essas drogas vão ser, eu acho que deve chegar aí, já estão em fase final de teste, né? Eu não sei se o Marcelo está por dentro aí também, ou o Cláudio, mas se já nos Estados Unidos já estão entrando no mercado. E os inibidores do complemento, eles estão com a proposta de estacionar a doença, né? Você está sabendo alguma coisa, Marcelo, sobre deve o ser mercado? lançado fim do ano que vem, na Europa, nos Estados Unidos e próximo aqui. Então, já é um grande alento para a DMR seca, né? Embora não vai ser o efeito maravilhoso que temos do anti-VEGF, né? E parece que também a nova droga da Genentech, oh meu Deus, esqueci, que tem aquela combinação, né? Está sendo muito boa, né? Me lembra aí da Roche, desculpa. Genentech Roche, né? Para DMRI e edema diabetes, DMRI úmida, né? Faricizumab, né? Você está querendo dizer? Faricizumab está mostrando bons resultados. O Eduardo postou lá no grupo, né? O Eduardo Puxet. Então, mas aí é para forma úmida, né? Mas para a forma seca seriam os inibidores do complemento. Já está em fase adiantada, deve ser lançado no fim do ano que vem. Então, e sobre o interessante, né, Marcelo, que acho que vale a pena a gente comentar sobre esse tópico, é que no futuro, né, a gente tem
diversas combinações, né? A gente pode ter uma forma seca, que depois desenvolve uma membrana, ou você pode ter a forma úmida, que com o tempo vai desenvolvendo atrofia, né? E a coisa vai ser muito, o futuro é muito interessante, né? Como é que vai ser a combinação? Porque você, no futuro, vai poder injetar um anti-VEGF mais um inibidor do complemento, né? Mas, E essa combinação vai ser isso. O pessoal está perguntando aqui, né? Será injeção intraocular. Eu já vou colocar aqui no chat o paper. Eu vou colocar um dos papers aqui cadê só abrir aqui, ó, tá abrindo aqui meu WhatsApp aqui na tela. Já vou colocar para vocês o paper do tratamento, né? Então, é mais um desses MABs, né? Que é um anticorpo, eu acho que é monoclonal, tá? Contra acho que é a C3, aquelas proteínas envolvidas na cascata do complemento, né? Eu estou pegando aqui estou tentando pegar aqui se o meu WhatsApp web funcionar, eu coloco aqui. Mas a questão aí, né, vai ser como nós vamos combinar essas drogas, né? E como o Marcelo comentou, o novo fármaco da Roche, ele tem agora, além do anti-VEGF, um inibidor da renina, do sistema renina-angiotensina, não Marcelo? E aí, isso. esses dois talvez inibam um pouco mais, né? Além do leakage, um pouco da fibrose, né? E o primeiro, né? Aquela primeira geração que estava apostando no fator, no derivado de plaquetas, se não me engano, né? No PDGF, aquela fracassou, né? E agora eles estão com um novo alvo aí, que o sistema renina-angiotensina. E talvez a gente tenha menos fibrose, né, Marcelo? Não sei. É uma das apostas aí, né? Mas em termos de atrofia, eu acho que vai, obviamente, continuar acontecendo, né? Isso. E aí eu fico de colocar o paper para vocês no grupo desses novos. Vou tentar colocar aqui agora, ó, só porque a gente tem uns minutinhos e eu acho que é bem legal. É a via Chama angioproibida. Pegasse Tacoplan. Eu nem sei pronunciar direito, então vou pôr aqui no. A outra coisa, a gente tem um grupo aí, né? A gente está ampliando o grupo para o pessoal aqui do Rooster. Se alguém quiser participar aí, depois eu pus no grupo lá que a gente montou, acho que o Marcelo, o Hudson, a Luciana estão lá, e vou baixar aqui agora e vou colocar aqui só para apresentar. Deixa eu baixar aqui, colocar aqui no grupo, aí vocês vão poder acompanhar o que eu vou estar apresentando. Quer ver? Deixa
Deixa eu pegar aqui nas transferências. Ó. Aí, pessoal, tá tudo tá pronto aí para deixa eu compartilhar aqui rapidamente com vocês, né? Então, ó, esse aqui, ó, tá o Rosenfeld, né? Vocês estão me escutando? Sim. Tá dando para ver aí Então, a droga é pegcetacoplan, tá? Então, aqui, só para aqui, ó. Recentemente, o pegcetacoplan, pegylated complementary inhibitor peptide, né? Demonstrates statistically significant reduction in the growth of GA, tá? E já está em fase 2 lá, né? E já foi para fase 3, né? Então, eles estão aqui. O trial, para quem quiser procurar, chama FILLY, FILLY, tá? Aqui, ó. É injetado mensalmente, né? E intravítrio, né? Então, agora, por isso que a gente está falando, até nós temos um curso aí, né, de multimodal, eu comentei, o que está sendo levado em conta, pessoal, a grande medida é a área, não tem nenhuma foto aqui, né, mas é a área de atrofia. Então, o endpoint primário desses trabalhos, aqui, ó, the primary efficacy endpoint was the change from baseline to month 12 in the square root of the GA lesion area, as assessed using fundus autofluorescence imaging. E aqui, nesse estudo especificamente, ele fala das características basais, né? Quais são as melhores características, as piores, as que estão mais relacionadas com o resultado, né? E uma dessas é a área basal de atrofia, né? Então, a autofluorescência sendo utilizada, né, e para o instrumento, né, é o tipo de análise que está sendo usado para acompanhar essas lesões, né. E o último comentário que eu queria fazer, depois se alguém quiser comentar também alguma coisa, né, sobre a atrofia geográfica, é que temos agora a autofluorescência do verde. A autofluorescência ligada ao verde, né, do laser verde, ela tem uma vantagem. Ela pode mostrar se existe comprometimento, né, da fóvea ou não. Então, normalmente, na autofluorescência do azul, a fóvea ela aparece hipoalto. Você não sabe se a hipoalto é por atrofia ou se a hipoalto é natural do exame, né? Na autofluorescência, quando você usa a luz verde, o laser verde, se ela aparece hipo, é porque tem atrofia. Se não tiver atrofia da fóvea, ela vai aparecer normal, né? ISO, né? Mas ela... Então, a autofluorescência do verde veio para ajudar, né, nesses estudos. Quem não tem autofluorescência do verde e tem o ENFACE OCT, tá? Você pode fazer um SLAB sub-EPR e você vê as áreas de atrofia e ver se está comprometendo a fóvea ou não, né?
Fora a reflectância do infravermelho, que também pode ajudar nessa decisão aí. O problema é que você colocar várias formas aí, primeiro que você diminui a chance de encontrar centros que tenham todas essas tecnologias, né? E para você fazer um estudo, você tem que definir qual que você quer, e provavelmente está todo mundo usando a autofluorescência clássica do azul. Então, acho que era isso. Alguém quer fazer algum comentário? Oi, Rodrigo, tudo bom? Luciana. Oi, Rodrigo, Luciano. em 2019, aí, antes da pandemia, a gente estava conversando aí com a Anita Garral, né, que tem uma experiência grande aí em clínica, e ela estava falando assim que ela na clínica dela privada, que ela não usa medicação antioxidante para os pacientes dela, por não acreditar que realmente previne, apesar dos estudos, e que ela acredita que a terapia, né, no futuro, vai ser terapia gênica, que a doença é basicamente de coroide. Eu queria ver qual que é a sua opinião sobre isso, que você fizer algum comentário sobre isso, sobre essa declaração dela, que ela é uma autoridade também, né? Não, ela realmente é uma autoridade. Eu acho que é o seguinte, os meus fellows sabem também que, inclusive, a Latinofarma, ela e os representantes de medicamentos, né, com a fórmula Aredes, eles não são muito meu fã, não, né? Eles não são. Porque eu acho que é um pouco forçada a estatística aí do Aredes, né, para comprovar o benefício dessas fórmulas. No entanto, a gente tem que respeitar a ciência. O que eu costumo comentar com os fellows, né, é o seguinte: o pessoal do Aredes geralmente vem e fala, olha, se você for tomar tudo que tem na fórmula, você tem que chupar não sei quantas laranjas por dia, comer não sei quantas castanhas, né, para ter os pigmentos lúteos tal, e assim por diante, né? Então é melhor tomar o comprimido tal. Se o paciente come bastante folha verdes escuras, né? Por exemplo, tem condição, né, de consumir laranja, banana, ovo. Eu não fico tão preocupado com relação à forma, né? Eu costumo perder tempo explicando para eles o que é importante, e se eu sinto que o paciente é fã de salada, que ele tem tempo, né? E aí eu costumo deixar como opcional a forma. Agora, para aquele paciente que não come nada, né? Você vê que ele não vai fazer dieta, nada disso, aí eu procuro estimular mais o uso da forma, né? Mas assim, eu nunca você tem que ver a característica social também, né? Isso são para os pacientes do convênio. Hoje em dia, para vocês terem uma ideia, a fórmula, né, importada, que é um comprimido só, ela custa aí em torno de R$ 300. Então, é muito caro para um paciente que ganha um salário mínimo gastar R$ 300 com fórmula, entendeu? Fora da realidade dos pacientes. E a mesma fórmula da Latinofarma, né, que vem 2 comprimidos, né, você pode ter só você tem o zinco, se não me engano, e o outro separados, né, o Aredes e o 2, não é? Mesmo essa fórmula, ela não é barata, né? Colocar no Google aí, você vai ver que é um cenzão. Então,
10% do salário mínimo. Então, para uma medida não tem assim tanta evidência estatística, né? Então minha posição é essa. Eu acho que a gente tem os estudos, né? Então a gente tem que falar com o paciente, né? E agora tem que também atuar de forma racional, né? Esse paciente, às vezes esse pessoal mais simples tem dois tipos, tem aquele que não vai comprar mesmo e tem aquele que vai se esforçar para comprar, né? E aí, de repente, é melhor ele, por exemplo, né, controlar o colesterol dele, controlar a pressão, ele tomar o remédio da pressão, que é um fator muito mais importante dele controlar do que tomar vitamina. Às vezes ele se aperta e tal, e às vezes a pressão fica alta, né? Às vezes então, tudo isso tem que entrar na conversa com o paciente. O que você acha, Marcelo? Putz, vocês estimulam muito o uso dessas vitaminas do Aedes? Vitaminas não é só vitamina, né? Tem Tem a estatística. Desculpa, posso falar? Claro. Essa análise estatística do Aedes 2, do Aedes, foi muito questionada. E parece que foi um ajuste estatístico que foi feito. Mas, realmente, eu acho que é importante comprometer os pacientes que podem gastar. Eu tenho recomendado muito os pacientes que entendem de internet comprar o próprio Aedes Preservision 2 pela internet, pelo site iHerb. É mais barato que o brasileiro, você pedindo uma caixinha por vez. Agora, mais importante que isso é dar uma tela de Answer para os pacientes, para isso pensando na forma úmida, né? Nas drusas moles, agora, e orientar o paciente para vir precocemente. E fazer o OCT, quando você estiver tratando o olho do outro olho, que o mais importante é pegar a DMRI na fase mais começo. Essa é a minha ideia, né, Rodrigo? Desculpa aí, falar demais. Não, mas eu que estou falando demais, está perfeito. Hudson, o Cláudio, Leandro, Benor. Eu acho que a gente tem que se concentrar no estudo e, logicamente, por não ser medicação, né? A gente tem que depender das vitaminas e as apresentações. Sem mencionar laboratórios, né? Mas alguns laboratórios usam de alguns subterfúgios também, adicionando alguma medicação, alguma vitamina, que talvez um componente que não tenha muito a ver com o estudo, né? Mostrando talvez alguma vantagem naquela medicação, uma medicação ou outra, né? Vamos mencionar aqui o ômega, que a gente sabe que não vai fazer aquela diferença grande, né? O que fez a diferença foi ter tirado do Aedes 1 para o Aedes 2 o beta-caroteno, isso fez uma diferença. Então, eu acho que a gente classificando as drusas, aí foi mostrada uma classificação boa e interessante, a gente tem que se ater naquelas drusas que realmente têm indicação de fazer o tratamento da vitamina. Eu, como você, penso a mesma coisa. Eu acho que a gente não deve insistir tanto, mas também não chegar a ser um pouco radical, talvez, como o comentário da Anita, né? Porque ela vai mais na prática também. Rodrigo, eu no público eu praticamente não passo. Eu não gosto de passar porque o paciente pobre, enfim, não vai dar conta de comprar, ele se esforça muito, ganha um salário mínimo. No privado, eu peço para comprar o americano quando ele consegue, que eu acho melhor. No lugar, às vezes, a tela de Amsler, eu falo para o paciente, né, tanto do público quanto do privado, colocar um relógio lá na cozinha dele. Esse relógio vai ser um relógio grande, de parede, um relógio branco de ponteiro preto, e todo dia ele vai olhar o ponteiro. Se o ponteiro começar a entortar, ele
ele vem, né, na urgência. É uma coisa que tem dado resultado, porque às vezes a tela de ambos, eles se confunde um pouco, às vezes ele não entende muito, e a questão do ponteiro preto lá no relógio branco é uma coisa que tem dado certo. Aprendi com um professor meu e tem dado certo. Rodrigo, no meu caso, geralmente eu estimulo, sim, até por uma questão de ter algo a passar, né? O paciente, geralmente, ele se sente um pouco melhor de usar. Quando ele começa a questionar, a gente, até o custo mesmo, a gente conversa de maneira aberta a porcentagem que pode melhorar. Eu estimulo, mas não forço nada também, não. É uma estatística muito baixa para poder gastar esse dinheiro todo, né? Exatamente, exatamente. E tem que... Olá, Bernardo, tudo bom? Bom dia. Bom dia. Eu queria acrescentar uma coisinha, Rodrigo, é o seguinte: a diminuição da progressão de atrofia, de MRI atrófico oxidativa, ela é 27%, né, pelo AREDS, mas é 27% relativo, não 27% absoluto. O que isso significa? A progressão ela é de 28% no total e ela cai para 21%. Ou seja, esses 27% é 27% de 28%. Então, a queda é de apenas 7%. Você cai de 28% para 21%. A frequência de pacientes que vão desenvolver a DMRI oxidativa em outro, e o outro já está comprometido. Se a gente fizer um cálculo, então, no necessário para tratar, você trata 13 a 14 pacientes para, de fato, fazer diferença para um. Isso aí, falando assim, parece pouco, 7% de 100%, ou seja, você vai tratar um paciente, você vai tratar 14 pacientes para mudar apenas o desfecho de um. Os outros você não muda o desfecho, porque não desenvolveria, ou porque desenvolveu independente do seu tratamento. Só que, assim, se a gente comparar com outros tratamentos da medicina, tem tratamento, por exemplo, com estatina, que você diminui a frequência de óbito de 5 anos e 1 para 63, ou seja, você trata 63 pacientes para mudar o desfecho de um, então em vez de 63. Muito bem. Só que isso daí é só, então, assim, a meu ver, se o paciente tem uma DMRI avançada, isso aí vale a pena. Só que é só para um paciente que tem um olho já bem afetado, ou uma DMRI avançada. Porque nos estágios iniciais, a diferença é zero, mesmo no ARES. Então, assim, se o paciente tem um pouquinho só de drusa e você está colocando o tratamento, na verdade, não está coberto cientificamente. Você não vai fazer diferença. Só vai fazer diferença se tiver um estágio avançado. Então, acho que tudo isso que foi colocado, o preço, a dificuldade, o tempo que o paciente vai utilizar, e outra coisa, isso daí vale para a fórmula ARES e para a fórmula ARES 2. Não vale para essas formulações comerciais, a maioria que está no mercado, que são dosagens diferentes. Então, a gente tem que ponderar essa questão aí do custo do medicamento, do benefício que eventualmente ele pode, e considerar também que a maior parte das vezes, se o paciente não tem uma formulação comercial, você às vezes prescreve a fórmula e volta para o mundo comercial. Na verdade, ele não está fazendo tratamento, não está coberto de forma alguma pelo que está cientificamente comprovado. Eu queria fazer essa acréscimo. Ah, perfeito, Abenor. Isso aí é muito importante. Luciana, vamos ver o último comentário da Luciana. Como é que você vai saber que lá tem AF? Não abre mais? Não. Não. Esse aqui eu tinha que ter acho à que vista, porque é o que mais precisa, né? Quando tem corte, sim. O Victor Olha lá, você vê. Lá dentro, como é que eu Barbosa vou falar? está com a... Pronto. Lu, você quer comentar? Não, acho que é isso mesmo, é uma porcentagem pequena. Então, por exemplo, nesse paciente do privado, às vezes a mãe teve DMRI exudativa, né? Assim, eu tenho um paciente assim, que ele foi meu professor, inclusive, de imuno na faculdade. Aí eu passo para ele, mesmo assim ele ainda teve no olho a exudativa, aí ele usa para o outro olho, mas normalmente, ainda mais essas fórmulas brasileiras, né? A gente sabe que não é a mesma coisa, quer dizer, a fórmula americana já é uma porcentagem baixa, relativamente baixa, né? Se fosse no meu olho, eu usaria, eu acho que eu usaria. Então, eu sempre falo para o paciente, sou muito franca para o paciente. Agora, Rodrigo, eu queria que você falasse um pouquinho para mim desses estudos novos, né, que está tendo ainda estudos, se você sabe deles, dessas terapias de coroide mesmo, terapia gênica. Não. Para DMRI. Não, o que eu sei da coroide é que andaram sugerindo até Viagra, né?
para aumentar o fluxo, né, e melhorar a circulação. Mas eu não estou por dentro, não, para assim, comentar alguma coisa de mais novidade, tá? Não está publicado ainda, né? Então, são estudos assim que eu fiquei sabendo que ainda estão sendo feitos, mas nada, eu procurei, não tem nada publicado. Eu não estou sabendo, não. Tem muita coisa que vem, agora vai ter o congresso, a gente tem que tomar cuidado, principalmente os residentes, né? Porque eu falo que é míssil teleguiado. Vem um americano, ele vai falar sobre DMRI seca, mas o míssil é que vai focar nos últimos slides. Ele vai falar uma novidade dessa aí, que está dando resultado tal, e depois você nunca mais ouve o cara falar sobre isso, né? Mas é a empresa que está patrocinando a vinda dele para ele falar dessa novidade, né? Causar uma repercussão e com isso aumentar o valor da empresa, né? Essa é a sistemática, né? A gente tem que tomar muito cuidado. Quantas coisas que eu vi na Arvo de droga XYZ, AR, não sei das quantas, que nunca viraram nada. Então, realmente, mesmo esse complemento, né? No começo, o sistema complemento já teve droga que naufragou, agora eles estão vindo com essa aí do inibidor de C3, já teve um que não funcionou, então a gente tem que ter bastante cuidado aí. E o que vai para frente mesmo é na hora que cai na comunidade e a gente começa a usar, aí não tem para ninguém. Se for funcionar, a gente fica sabendo. Mas obrigado pela pergunta aí, muito interessante. Eu estou por fora, realmente. O que eu sei é de tentar melhorar o fluxo da coroide aí, mas também não foi muito eficaz, não. Gente, 6h47, 7h47, um bom dia para todos, e semana que vem temos o Grand Round com laser e os pupilos do Cardilo, viu? Vai ser bem legal. Um abração para todos, tudo de bom. Bom dia, obrigada. Um abraço. Bom dia, abração, pessoal.